Graças e paz, irmãos. Muito bom mesmo estar aqui com vocês essa noite. É muito bom chegar numa cidade, conhecer pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que te acolhem com amor. Tenho certeza que as pessoas que eu conheci hoje já são meus amigos, já são meus irmãos. É muito bom chegar numa igreja e perceber a unção de Deus nessa igreja, perceber a presença de Deus na vida do pastor, na vida do ministério, na vida das pessoas que estão trabalhando. Chegar aqui e ver uma igreja viva. Glória a Deus pela vida de vocês. Tenho certeza que essa noite é só mais um pouquinho daquilo que Deus quer derramar na nossa vida. E pode ser o começo de algo novo nos nossos corações. Pode ser o começo de algo grandioso que Deus está fazendo, não só na minha vida, mas na vida de cada um aqui. Eu quero agradecer demais pelo convite, porque foi tudo muito de repente, né? Eu queria agradecer ao pastor pela confiança. Queria agradecer ao João, conversei um pouco com ele no Facebook. Queria agradecer ao Pedro, não sei nem se todo mundo aqui conhece o Pedro, mas eu queria agradecer ao Pedro que fez o intermédio aí entre o pastor e nós. Conheço o Pedro já de algum tempo, eu sou de Campo Grande. Não moro mais em Campo Grande, hoje eu moro no estado de São Paulo, interior de São Paulo, em Campinas, minha esposa e eu. Somos recém-casados, casamos ano passado, vamos fazer um ano agora em junho, 29 de junho. Esse mês a gente vai casar o primeiro ano só com 11 meses, porque esse mês a gente vai conseguir comemorar, porque acaba hoje, dia 28. Mas aí, completando o primeiro ano de casado, muito feliz. Louvo a Deus porque a minha esposa veio comigo. E tenho certeza que esse seminário é o começo de algo novo na nossa vida como casal, na nossa vida ministerial. Porque nós temos orado a respeito disso, e eu desde a minha adolescência oro a respeito disso, e tenho certeza que Deus está cumprindo as promessas dEle nas nossas vidas. Queridos irmãos, eu queria pedir para vocês abrirem. Aliás, não abram não precisa abrir não, por enquanto não abra. Eu vou ler para vocês rapidinho aqui um texto. Meio que uma introdução para aquilo que vai acontecer nessa noite, uma introdução para aquilo que vai ser no nosso seminário. O texto está em Efésios 4:11. Eu vou ler para vocês, acredito que vocês vão entender certinho. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por que eu estou lendo isso aqui antes de começar? Porque eu quero justificar, ou quero explicar quem sou eu. Eu acredito que Deus tem me chamado, ou tem me capacitado, para o ministério do ensino, para o ministério daqueles que ensinam a palavra. Acredito que tem muita gente que exerce o ministério apostólico através da pregação, exerce o ministério evangelístico através da pregação. Alguns exercem o ministério da profecia, são profetas, e eles através da pregação fazem isso. Eu acredito que eu exerço o ministério do ensino através da pregação. Eu gostaria que isso fosse algo importante para a gente, por quê? Como eu disse, eu acredito que Deus está fazendo algo novo na minha vida. Deus está fazendo algo novo. E Ele quer fazer algo novo na vida de vocês também. Eu tenho falado isso lá na igreja onde congregamos. Aliás, frequento a igreja metodista em Paulínia, que é uma cidade perto de Campinas ali. E Deus tem falado que Ele vai fazer algo novo, e Ele já começou. E eu tenho lido, e eu tenho ouvido, eu tenho visto algumas coisas sobre avivamento. Até conversamos hoje um pouco, né, pastor? E eu acredito de verdade que o verdadeiro avivamento nas nossas vidas vem através da palavra de Deus. Avivamento não é cantar determinados estilos de música, canta hino, não canta hino, lê sentado, lê em pé, não é isso. Avivamento é quando a gente sente nosso coração tão aquecido pelo Senhor, que a gente tem vontade de conhecê-lo dia após dia. Então, eu espero que esses dias sejam
esses dias de aprendizado da palavra. Vamos ler a palavra, vamos entender, vamos ver o que Deus está falando conosco através da palavra. Eu também falo isso para você. Vocês às vezes olham para mim e falam, nossa, mas quem que é esse menino aí? Eu nunca vi esse menino, nunca vi esse rapaz. E eu posso ser falho em muitas coisas, eu posso inclusive não ser um bom pregador. Eu posso às vezes falar uma palavra errada aqui, vocês não vão entender, eu posso explicar errado. Vocês vão me ver cantando amanhã, posso inclusive não ser o melhor cantor que vocês já ouviram. É verdade, é verdade. Talvez eu não sou nem o melhor marido que já existiu. É assim. Mas eu falo isso para que a nossa expectativa esteja no Senhor. Eu digo eu tenho experiência própria de colocar minhas expectativas em pessoas e me frustrar muito nisso. E toda vez que eu coloquei minhas expectativas nas pessoas, eu me frustrei. Então, essa noite tenha expectativas, ou durante esse final de semana, tenha expectativas naquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Naquilo que Ele vai fazer através do louvor, naquilo que Ele vai fazer através da palavra, através dos seminários, através das conversas, da comunhão. Quanta coisa boa sai quando a gente senta um do lado do outro para conversar. Nós conversamos hoje comendo bolacha. Eu comendo bolacha, pão, tomando café e depois eu comi banana. E a minha esposa comeu só uma torradinha. Compensa, né? Compensa o prejuízo, né, pastor? Estamos aqui, então, nesse final de semana, no mesmo período de carnaval. Enquanto o mundo está celebrando a carne, nós estamos aqui para celebrar ao Senhor. Esse tema aqui que o pastor achou para a gente é um tema maravilhoso. O Pai procura verdadeiros adoradores. Isso é muito importante. Isso é maravilhoso. Porque o carnaval, ele não é só... Eu nunca vi carnaval, eu não sei, eu nasci dentro da igreja, eu cresci dentro da igreja, eu nunca fui pular carnaval. Nunca nem vi assim na rua. Mas o carnaval é uma coisa tão terrível, e eu não digo nem só espiritualmente para a nossa nação. É um dos períodos que tem mais acidentes de carro, pessoas bêbadas batendo, o HIV aí, ó, se espalhando a rodo. É um período terrível para a nossa nação. Pessoas se prostituindo, bebidas, e muitas outras coisas mais que eu nem sei. É um período terrível. Mas nós estamos aqui porque o pastor falou algo muito importante. E eu acredito que é isso que Deus está fazendo. Deus está colocando na nossa mão um pão. Ele está colocando alimento. Uou. Está colocando alimento para alimentar essa nação. Alimento físico, alimento espiritual também. Alimento de palavras. As pessoas precisam de palavras de conforto. Isso tudo é só uma introdução, gente. Daqui a um pouco eu começo a palavra. E eu lembro quando eu era líder do Ministério de Louvor em Campo Grande. Eu lembro uma vez, porque eu sou músico. Eu sou músico profissional. Eu trabalho com a música. Trabalho lecionando e tocando. Esse é o meu trabalho secular. Mas desde a minha adolescência eu tentei sempre caminhar a coisa profissional com a coisa ministerial. E eu vou dizer para vocês, irmãos, talvez é uma das coisas mais difíceis da minha vida. Minha esposa sabe. Uma das coisas mais difíceis da minha vida é conciliar na minha cabeça ser músico profissional e ser um músico ministro, ser um adorador de Deus, ser um servo. Eu lembro que eu estava lá quando eu era líder, eu falei assim, gente, às vezes as pessoas olham, o carnaval vai acabar no Brasil, e não sei o quê, e a gente tem que acabar com o carnaval. E eu lembro uma vez pensando, nossa Deus, se eu ouvir com os meus ouvidos de músico, o carnaval, a batida do ritmo, eu acho aquilo maravilhoso. Eu acho o ritmo maravilhoso. Eu acho que aquilo é uma expressão cultural do brasileiro. Eu acho aquilo lindo. Não tenho como achar. Tudo que está em volta, com certeza, eu acho horrível, como já falei para vocês. Mas musicalmente eu acho lindo aquilo. Pessoas
Quantas pessoas estão ali numa escola de samba tocando com o mesmo ritmo, tudo juntinho, sincronizado, se a gente às vezes com 3, 4 pessoas não consegue tocar? Eu fiquei pensando, Deus, já imaginou uma escola de samba inteira tocando para te adorar? Já pensou uma escola de samba inteira tocando para honrar o seu nome? Já pensou isso? Pode ser que o carnaval acabe, mas com certeza eu gostaria que o povo brasileiro olhasse para a sua raiz, para as suas raízes, olhasse para o seu próprio povo, a sua própria cultura e adorasse ao Deus, ao nosso Deus verdadeiramente. Então essa é a minha oração para essa noite. Essa tem sido minha oração como músico. Eu tenho tentado fazer a diferença na vida dos meus colegas músicos dessa forma. Bom, tudo isso foi mais uma introdução daquilo que eu vou tentar falar essa noite. E eu realmente espero que Deus possa suprir tudo aquilo que eu não for capaz de falar. Tudo aquilo que eu esquecer, tudo aquilo que eu der margens para a mal interpretação de vocês, que Deus possa suprir no coração de vocês, irmãos. Para que a palavra, porque eu sou falho, mas a palavra é viva, a palavra é verdadeira. Amém? Glória a Deus. O título da pregação de hoje é: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Não tens parte comigo. Esse é o título que eu dei para essa pregação. Eu gostaria que essa primeira palavra fosse realmente uma introdução para aquilo que nós vamos viver nesse final de semana. Porque a gente está se isolando do mundo, vamos colocar nessas palavras, a gente está se isolando daquilo que está acontecendo ao nosso redor, para a gente se alimentar de algo, para depois poder alimentar outras pessoas. Eu gostaria que hoje fosse um pontapé inicial para a gente começar bem. Amém? Então vamos ficar em pé para a gente ler a palavra de Deus? Lá em João 13... João 13, a partir do versículo 1 mesmo. Todo mundo achou? Pode ser que a minha versão seja um pouquinho diferente, mas a gente se acha. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomou uma toalha e cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, então Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés? Jesus disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus então: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Grave isso aqui, que é o título da nossa meditação dessa noite. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Amém, irmãos? Deus, use essa palavra, Deus. Use a tua palavra para ensinar, ó Pai. Essa palavra por si só já é suficiente para falar a cada coração, ó Pai. Então, ó Pai, através da minha boca, Senhor Deus, nos ensine, nos mude, ó Pai. Transforme as nossas vidas. Comece a plantar algo novo no nosso coração, ó Pai. Para que a glória, ó Pai, e toda a honra seja tua, Senhor Deus. E o Senhor seja visto através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, pode sentar. O título que deram aqui para nossa reunião, ou seminário, a princípio seria para o Ministério de Louvor.
como o pastor disse. Mas todos os temas aqui podem vir todos os dias, viu, gente? Quem não for do Ministério de Louvor, pode vir todos os dias, sem problema, que tenho certeza que as palavras serão bênção para você também. O título é: O Pai procura verdadeiros adoradores. E eu estava pensando ali, nossa, quanto mais eu estudo música e quanto mais eu estudo a palavra, eu menos acredito que a adoração tem a ver com música, ou tem a ver com algo relacionado com a música. E tem a ver com as atitudes que a gente toma, e com as pessoas que nós somos, e com o nosso coração, e com a nossa mente. A música é só uma desculpa, na verdade. É um meio, é um transporte que a gente tem para adorar a Deus. Amém? Vamos lá, todo mundo aqui conhece essa passagem, né? É uma passagem bem famosa. É uma passagem muito famosa, muito conhecida. A partir dessa passagem vem o ritual de lavar os pés, que a gente conhece muito bem. Lavar os pés era uma tradição, virou-se uma tradição judaica. Imagina que você trabalhou o dia inteiro. Trabalhou, andou, às vezes você é um vendedor, tá para baixo para cima vendendo e tal, ou você trabalha correndo, ou você tem que trabalhar sentado, enfim, imagina que você trabalhou o dia inteiro. Você chega em casa, você tira o seu sapato, você senta no sofá, toma uma Coca-Cola, né, amor? Toma algo geladinho, relaxa. Você se sente bem, não é verdade? Era mais ou menos isso que acontecia quando as pessoas lavavam os pés. Você chegava, agora imagina o período de Jesus aqui. As pessoas, todo mundo de sandália, todo mundo naquele chãozão batido, todo mundo chegava com o pé sujo. Eu li um texto a respeito disso, um estudo, e o cara falava assim, as pessoas saíam do banho e já tinham que lavar o pé de novo, porque a própria casa já era terra, não adiantava. Fazia parte da vida dos judeus lavar o pé, os pés. E normalmente isso era feito, provavelmente a maioria de vocês sabe, por escravos ou por servos das pessoas. Pelas pessoas inferiores, aqueles que serviam. Então, mais ou menos para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, esse contexto dessa passagem, para a gente conseguir depois trazer para o nosso momento aqui. Então, isso acontecia em todas as casas, não era uma coisa que somente que Jesus fazia, ou que fez aqui, que ele começou, é algo que acontecia sempre. As pessoas tinham essa tradição. Outro detalhe muito importante sobre essa passagem, que às vezes a gente não consegue entender por esse texto aqui, mas quando tem a referência desse texto em outros livros do Evangelho, a gente vê que isso aqui é a última ceia. É um período que a gente está chegando também. A Páscoa, né? Eles estavam aqui preparando-se para celebrar a Páscoa. É esse o momento que eles estão vivendo aqui. Jesus estava naquela angústia porque ele ia ser crucificado. Ele sabia que ele ia ser crucificado. É isso que estava passando na cabeça de Jesus. E o povo estava celebrando, que nem a gente está celebrando aqui. O povo está em festa. E Jesus estava lá na angústia. Ele sabia que ele ia ser morto. Esse é o contexto. Eles estão na última ceia. Eles acabaram de partir do pão. Eles acabaram de comer. Eles acabaram de conversar. Jesus reuniu os seus discípulos para ter esse último momento com eles. E é aí então que ele chama os seus discípulos para poder lavar os seus pés. Então, vamos contextualizar um pouco. Primeiro a gente falou, lavar os pés fazia parte da tradição judaica. Segundo, o período que eles estão vivendo é o período da última ceia na Páscoa. O engraçado desse ritual, dessa tradição, quando alguns sociólogos vão estudar esses rituais, eles chamam isso de inversão de status. Ou seja, Jesus é o mestre, é o superior, e ele se coloca no lugar da posição do servo, do discípulo inferior, para confirmar que ele é superior. Engraçado isso, né? Um dia durante o ano qualquer, o superior vai lá, fala assim para o inferior, eu também sou servo, eu também sou humilde,
para confirmar que no resto do ano ele é superior. E é legal ver essa ideia na sociologia de inversão de status, porque o próprio Jesus depois no texto fala: eu que sou o mestre de vocês, lavo os pés de vocês. Façam isso uns aos outros. Façam isso sempre. Não é só o escravo que lava o pé do mestre, nem o mestre que lava o pé do servo. São todos. Nós lavamos os pés uns dos outros. Então eu comecei a enxergar isso não como um ritual de inversão de status, inversão de posição, mas como Jesus falando: eu sou como vocês, eu estou com vocês, eu ando com vocês, eu sou um de vocês. Agora, eu queria, depois de contextualizar isso tudo para vocês, gostaria da gente focar no título dessa pregação, que é: se eu te não lavar, ou se eu não te lavar, não tens parte comigo. Normalmente a gente pega essa pregação, eu já fiz essa mesma pregação antes, com esse mesmo texto, colocando a servidão de Cristo como em primeiro lugar. É um exemplo de humildade, é um exemplo de servo. Deus está falando, Cristo está falando para nós aqui, para sermos servos, para sermos humildes. Ele mesmo que era o mestre, ele é o cara que ensinava. Os caras corriam atrás dele porque ele tinha palavra, ele sabia o que falar, ele ensinava as pessoas. E normalmente a gente vê por essa ótica. E eu gostaria de tentar prestar atenção em outro detalhe. No detalhe de Pedro, a atitude de Pedro. Então, voltando aqui, quem quiser acompanhar comigo, a partir do versículo 6. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus então: se eu te não lavar os pés, não tens parte comigo. A água é um símbolo de purificação. Eu achei interessante que o pastor falou disso no começo do culto. Ele falou de purificação. Ele falou do pão, ele falou do alimento, ele falou de purificar nossas vidas. Aquilo que Cristo estava fazendo era essencial para a vida dos seus discípulos. Era essencial para aquilo que estava por vir na vida dos discípulos, que era a angústia de ficar sem o seu mestre. Imagina aqui, a nossa igreja, em Cuiabá, metodista em Cuiabá. Temos a liderança do pastor. Estamos crescendo, estamos bombando. As pessoas estão gostando, as pessoas estão felizes. As pessoas se sentem bem. As pessoas acreditam na palavra do pastor. Ele fala: ó, um dia nós faremos aquilo outro. Teremos pessoas assim, teremos um ministério assim, faremos uma assistência social assim, cresceremos, teremos outras congregações. Ou simplesmente chegando: essa é a palavra de Deus, é isso aqui que Deus fala. Deus veio para fazer isso, Cristo veio para fazer aquilo, e te ensina, e você se sente apegado ao pastor. Você tem um relacionamento com ele. De repente, o pastor some. Tem que mudar de cidade, forças da circunstância. As pessoas perdem o chão. E agora? O que é o nosso líder? Por onde que foi o nosso líder? O que eu vou fazer agora? É exatamente isso que os discípulos estavam passando aqui. É essa angústia que Cristo estava preparando os seus discípulos. Para essa angústia. Para a angústia da crucificação. Para a angústia de ficar sem o seu mestre. Sem aquele que ensinava. O que seriam os discípulos, né? Como a própria palavra diz aqui, Jesus fala: você não sabe o que vai acontecer, você não está entendendo isso aqui agora. Você não está entendendo o que está acontecendo agora, mas eu preciso fazer isso aqui. Mais para frente você vai entender. Provavelmente, mais para frente, eles olharam para trás, refletiram e entenderam muito bem o que aconteceu ali naquela noite. Agora, o que eu acho engraçado, ou curioso, nesse texto, é que, como eu falei, a lavagem dos pés era uma prática
dos judeus. Eles chegavam em casa, os servos lavavam os pés. Era uma maneira deles se purificarem, se limparem da poeira, relaxarem. Fazia parte. O que eu acho curioso é que Cristo aqui fala, após a ceia, depois da ceia, ou seja, depois da última ceia, Cristo decide fazer isso com os seus servos, com os seus discípulos. Por que não quando chegaram logo na casa? Vamos chegar todo mundo aqui, já senta aqui que eu já vou começar a lavar os pés de vocês. Eu achei curioso esse fato. Eu não sei se tem a ver com alguma coisa de cultura judaica, com a cultura do povo, não sei o que aconteceu, eu achei curioso. Eu comecei a pensar, Deus, ou Cristo, já estava mostrando profeticamente aquilo que ia acontecer com a própria vida dele. Se você ler o Velho Testamento, igreja, vocês vão entender que o Velho Testamento nada mais é que toda uma profecia daquilo que se cumpriu em Cristo. Cristo é o cumprimento da palavra de Deus. Em Cristo Deus faz a sua obra perfeita. É em Cristo. Não é em nós. Não foi em Adão, não foi em Moisés. Grandes homens de Deus. Não foi em João Batista. Somente em Cristo Deus cumpre o final do seu plano, aquilo que ele precisava fazer. E todo o Velho Testamento está nos inclinando para isso. A Bíblia está cheia de simbologia, a Bíblia está cheia de metáforas, está cheio de coisas que a gente pode estudar e ler e tentar entender e ver como isso pode se refletir na vida de Cristo, como isso pode se refletir na nossa vida e como isso pode ser um ensinamento para nós. E aqui, depois da última ceia, ou seja, do partir do pão e do tomar do vinho, ou do suco de uva, né, que a gente toma hoje, ou seja, depois da crucificação de Cristo, por que a gente toma a ceia? Para a gente relembrar, voltar à memória, aquilo que Cristo fez por nós, onde a obra de Deus foi cumprida, que é na vida de Cristo, que é na morte e na ressurreição de Cristo. Para isso que a gente toma ceia todo mês, inclusive domingo, né, pastor? Temos ceia. Isso é uma maneira da gente lembrar e pensar, nossa, essa foi a obra de Deus. E aqui eu vejo que de uma forma, inclusive, profética, Jesus está dando uma ordem para as coisas. Ele não podia limpar ou lavar os pés dos seus discípulos antes disso, por quê? Porque antes ele precisa morrer por nós. A obra de Deus precisava ser completada. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, irmão, a obra já foi feita. A obra já foi feita. Você já entregou a sua vida para Cristo. E Ele, inclusive, não precisa morrer de novo. Ele não precisa morrer de novo. A obra, não existe obra maior do que essa, do que a morte de Cristo por nós. Não tem. Não tem adoração, não tem holocausto que a gente queime, não tem nada. Porque a obra, o cumprimento da obra de Deus é a morte e a ressurreição de Cristo por mim e por você. Não tem mais nada que a gente possa fazer, irmão. E quando a gente aceita Cristo, não há como a gente ficar se convertendo toda hora. Me converti. Agora não me converti mais. Não, agora eu sou convertido de novo. Mas acredite, irmão, depois que você com Cristo morreu, olha que coisa pesada de se pensar. Ele mesmo falou, cada um carregue a sua cruz e siga-me. Cada um morre comigo. Depois que nós morremos com Cristo e para Cristo, nós precisamos ser constantemente lavados por Ele. Precisamos constantemente ser purificados por Ele. Ele precisa
Nós precisamos disso. Porque senão, nós não aguentamos o fardo. Imagina dia após dia, você chegando em casa e não conseguindo tomar banho. Eu vou contar uma coisa para vocês não contam para minha mãe, viu? Que eu contei isso aqui. Minha mãe acabou de chegar do Nepal. Meu irmão mais novo, ele decidiu ser missionário. Casou-se. Meu irmão mais novo é um fura-fila, viu? Tinha 2 casamentos agendados na família. De repente, meu irmão mais novo mandou um e-mail assim, ó: vou me casar mês que vem, quem quiser vem aí. Ele estava morando nos Estados Unidos na época. O que está aprontando com a gente? De repente, o meu irmão mais velho... eu tenho muitos irmãos, viu, gente? Se eu falar, não se confunda, não. De repente, meu irmão mais velho teve o filho, daí meu irmão mais novo: minha esposa está grávida. Fura fila. Mas ele e a esposa decidiram ser missionários no Nepal. E aí minha mãe foi para lá, e a primeira coisa que ela chegou do Nepal, eu peguei ela em Campinas, a primeira coisa que ela falou assim: em 19 dias eu tomei 6 banhos. Você imagina no calor de Cuiabá você tomar 6 banhos em 19 dias. Agora lá era o contrário, era muito frio e não tinha como aquecer a água, eles não tinham eletricidade suficiente ou toda hora para poder aquecer a água. Estranho, né? É muito difícil. Imagina você, como que você acorda no outro dia? Acorda cansado, acorda cheio de sujeira, fardo. Você precisa ser lavado, você precisa ser purificado. Senão dia após dia nós vamos carregando esses fardos, nós vamos carregando a nossa culpa, nós vamos carregando os nossos pecados, nós vamos carregando o pecado do outro. A gente vai carregando rancor. O cara ali falou aquilo de mim. Daqui 10 anos o cara está na mesa. Aquilo ele falou ali de mim. Nós vamos carregando a nossa ansiedade. A gente não consegue relaxar. A gente não consegue confiar em Deus. E isso tudo vai pesando. Vai pesando. A sua caminhada de fé, irmão, não para. Não é porque você se converteu que você vai ficar sentado aí, tudo beleza, tudo ótimo. Você tem que sair para o mundo, irmão. Caminhar, sujar os seus pés, significa ter contato com o mundo. Ter contato com pessoas que não são crentes. A gente não está falando aqui de se alimentar para poder passar a mensagem. A gente precisa ter contato com essas pessoas. Não existe isso da gente viver dentro de uma bolha gospel, uma bolha cristã. Não existe. Isso não é o evangelho, isso não é o que Cristo nos ensinou. Não existe a gente ficar vivendo de DVD em DVD. Comprei do Diante do Trono, agora vou comprar o do não sei quem. Isso não é o evangelho, irmão. E a gente tem que ter contato com essas pessoas. Você no seu emprego, você não trabalha no emprego gospel, provavelmente. Um emprego cristão. Eu mesmo não trabalho. Eu tenho que me deparar com pessoas que fumam um baseado, eu tenho que me deparar com pessoas que bebem além da conta. Tenho que me deparar com pessoas que são pessoas, enfim, essas pessoas que todos nós conhecemos. E eu preciso amar essas pessoas. Eu preciso andar com elas, eu preciso conhecer, eu preciso dar meu ombro para elas. E de tanto a gente andar no mundo, não significa que eu vou ser igual a eles, também não significa que eu vou pegar as coisas deles para mim, para nós. Mas de tanto a gente caminhar com essas pessoas, a gente precisa sempre voltar para Cristo, para Ele nos purificar. Todos os dias, Deus, me perdoa os meus pecados, os pecados das pessoas com que eu convivi. Essas pessoas que estão andando comigo, Deus, olha a vida que elas estão vivendo. Purifique a minha vida, limpe a minha vida, transforme a minha vida. Dia após dia, essa obra de Deus precisa continuar nas nossas vidas. E eu falei aqui que eu gostaria que essa mensagem fosse um pontapé para o nosso seminário. Eu acredito, gente, de verdade, que Deus tem algo muito bom para a nossa vida nesses dias. Algo muito especial. Muito especial.
porque foi tudo muito corrido, né? Eu conversei com o Pedro, acho que faz 2 semanas que eu conversei com o Pedro, de repente as coisas se agilizaram, conseguiu comprar passagem, não sei como, estou aqui com vocês. Preparei, eu tinha metade das pregações preparada, preparei as outras pregações também. Deus foi falando, eu fui me preocupando, eu fui estudando, eu fui lendo, fui vendo, fui orando, ficando ansioso também. Hoje de manhã eu quase que arranquei os cabelos porque começou a chover em Campinas e eu tinha que ir de ônibus para a rodoviária, para o aeroporto também depois. Então as coisas foram acontecendo. E por isso eu sei e eu acredito que Deus tem algo especial para as nossas vidas. Amém? Esses dias que nós ficaremos aqui serão dias de aprendizado. Aprendizagem? Aprendizado. A minha esposa é minha corretora oficial. Se eu errar alguma coisa aqui, eu vou olhar para ela. Eu acredito nisso, que nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo, cheios da palavra. Porque a semente do avivamento, a semente da mudança é a palavra de Deus. A semente, aquilo que Deus está plantando nos nossos corações, não é uma música legal, não é conhecer pessoas novas somente, mas é a palavra dele, viva, que transforma a mim, transforma vocês. Eu acredito nisso. E eu queria que você olhasse para dentro do seu coração. Porque eu sei que é difícil, né, gente? Caminhar no deserto e de repente chegar num lugar de refúgio é difícil. Você está sempre querendo voltar para o seu refúgio, é difícil caminhar no deserto. Às vezes no deserto os nossos sonhos ficam para trás, a nossa vontade primeira fica para trás. Por que eu estou no deserto? O que eu estou fazendo aqui mesmo? O que eu vim fazer? A gente esquece, as dificuldades vêm, é muito difícil, eu sei, eu caminho igual vocês, eu caminho. E a gente esquece daquela obra que Deus começou na nossa vida. Aquela obra constante que Deus tem que estar fazendo na nossa vida. Eu queria que você olhasse para dentro de você. Eu pedi para o Ministério de Louvor preparar um microfone para mim. Será que tem como preparar o pedestal? Um pedestal, um microfone e um para minha esposa também, por favor. Enquanto o Ministério vai preparando, eu queria cantar uma música junto com a minha esposa, que essa música, eu compus ela lá em Campo Grande. Foi um momento muito especial que eu estava vivendo lá. Muito, muito especial. E por alguns anos da minha vida, eu ficava tentando me alimentar disso, ou ficava sempre voltando e olhando, nossa Deus, quando que vai voltar a ser desse jeito? Porque eu com 18, 19 anos me mudei para o interior de São Paulo, fui estudar, entrei na faculdade, me envolvi com outras igrejas, outros ministérios. Teve um tempo que eu fiquei afastado da igreja, não no mundão, mas eu fiquei afastado porque eu desacreditava da igreja. Eu ficava pensando, Deus, será que isso é igreja mesmo? Isso que eu estou vivendo, isso que as pessoas estão vivendo. E essa música faz um tempo que eu compus, mas eu sei que ela é viva hoje em mim. E eu sei que ela pode ser viva hoje no coração de vocês. Canta lá em cima mesmo? Ótimo, vamos lá. Então eu peço como uma oração, que vocês fechem os seus olhos, que vocês ouçam essa canção, ouçam essa mensagem, e que possa ser também a oração de vocês essa noite. Para que Deus comece a boa obra na sua vida, e como a palavra diz, a boa obra que Ele começa, Ele vai terminar, Ele vai completar. Amém? Amém.
Ei. Lava os meus pés, Senhor. Lava os meus pés, Senhor, para que eu possa ficar santo para sempre em teu altar. Troca as minhas vestes, Senhor. Troca as minhas vestes, Senhor, para que eu possa ficar puro para sempre em teu altar. Tantas coisas vêm me impedir de viver o teu amor, tantos sonhos que tu tens pra mim, mas deixei-me esfriar. Resgata em mim o teu amor, Renova em mim o teu perdão. hoje é tempo de restituição. Então eis-me aqui, eis-me aqui. Meus sonhos são teus sonhos, pois hoje vivo em ti. Eis-me aqui, envia-me a mim. Minha vida hoje eu consagro, meu chamado é te servir. Lava os meus pés, Senhor. Lava os meus pés, Senhor, para que eu possa ficar puro para sempre em teu altar. Troca as minhas vestes, Senhor. Troca as minhas vestes, Senhor, para que eu possa ficar santo para sempre em teu altar. Tantas coisas vêm me impedir de viver o teu amor, tantos sonhos que tu tens pra mim, mas deixei-me esfriar. Resgata em mim o teu amor, Renova em mim o teu perdão. hoje é tempo de restituição. Então eis-me aqui, eis-me aqui. Meus sonhos são teus sonhos, pois hoje vivo em ti. Eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, minha vida hoje eu consagro, meu chamado é te servir. Resgata em mim o teu amor, renova em mim o teu perdão. Hoje é tempo de restituição.
Glória a Deus.